Eu quero inicialmente agradecer a homenagem feita minutos antes, agradecer o João, agradecer o pastor Reuel e dizer que eu farei, querendo Deus, vocês vão ter um susto, hein? 65 anos. Cabeça de corpo de 40. Mas eu quero dizer que o Senhor tem sido muito bondoso para conosco. A minha maior alegria não é, confesso, conduzir a igreja para um crescimento, embora isso me traga muita alegria. Quando chegamos aqui em 1978, vários de vocês sequer existiam, com o coração cheio de vontade de servir a Deus. Aliás, me parece que o convite inicial foi para um outro pastor. Os mais antigos se lembram disso? Francis Macho, que era o pastor Ofi, que viria. Eu soube dessa história. E alguém se esqueceu. Enfim, acabou que o pastor Celso veio parar aqui, um jovem de 22 anos. E pela misericórdia de Deus, a igreja tem crescido, mas eu quero dizer aos irmãos que a minha maior alegria, meu maior júbilo, minha maior realização, e seguramente também da minha esposa Débora, que compartilha, luta, chora, sofre, se alegra comigo na caminhada do ministério. A nossa maior alegria é aquela que João externa na terceira epístola, quando ele diz: não tenho maior alegria do que esta, de saber que os meus filhos andam na verdade. Não seria uma pessoa plenamente realizada se, vendo uma igreja crescer, conquistando espaço físico, fazendo-se respeitada na cidade e fora dela, se não tivesse em casa a maior conquista, que é de ver os filhos andando na verdade. Para um pai, para uma mãe cristãos, não tenhamos dúvidas, a maior alegria é de olharmos para a nossa descendência, para os nossos filhos, fruto do nosso ventre, e saber que não deixamos herança, porque herança é aquilo que se deixa palpável, mas deixamos um legado, é aquilo que não é tangível. Há muitos que têm a preocupação, que não é errônea, desde que não seja prioritária, de deixar herança, e não deixam legado. Legado é aquilo que não se perde nas mudanças econômicas do país, é aquilo que esculpe caráter de um filho, de uma filha. Então eu quero dizer aos irmãos, nessa minha fala inicial, cheio de gratidão a Deus por esses muitos anos de vida que Ele nos tem concedido, pedindo que nos conceda ainda outros anos, não mais tantos anos quantos aquele que temos caminhado, mas que os anos que Ele nos conceder sejam de muita saúde, de muito equilíbrio, de muita sanidade, para que possamos ainda sermos usados por Deus para abençoar a tantos. Muito obrigado à igreja amada, aos irmãos que, através do João, me prestam esta homenagem, e eu sou muito grato a Deus por isso. Posto isto, irmãos meus, Hebreus capítulo 9
é o texto que vai servir de base para a nossa reflexão. O livro de Hebreus é um livro, muitas vezes, ignorado, porque não fazemos uma leitura do livro de Hebreus com o pano de fundo, com a compreensão que precisamos ter do Antigo Testamento, porque o livro de Hebreus, ele está intimamente ligado ao Antigo Testamento, sobretudo o Pentateuco. E eu quero ler, a partir do versículo 11, capítulo 9 de Hebreus, até o final do capítulo, versículo 28, focando-me no versículo 22, que encerra uma extraordinária afirmação. Leiamos versículo 11. Mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, e não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, havendo obtido uma eterna redenção. Se a aspersão do sangue de bodes e de touros, e das cinzas de uma novilha, santifica os contaminados, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso, Ele é o mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão dos pecados que havia sobre a primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador, porque um testamento só é confirmado onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. É por isso que nem a primeira aliança foi consagrada sem sangue, havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água, lã, purpúrea e hisopo, e aspergiu tanto o próprio livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou por vós. Semelhantemente, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério sagrado. Agora preste atenção. Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu se purificasse com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores a estes. Pois Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós perante a face de Deus. Nem também entrou para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote entra de ano em ano no Santo dos Santos com sangue alheio. De outra forma, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos,
uma vez por todas se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E, como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Senhor amado, abre o nosso entendimento à compreensão da bendita palavra, em nome de Jesus. Amém. O livro de Hebreus, ou aos Hebreus, é um livro misterioso. E ele é tão misterioso que nada se sabe sobre o seu autor. Há aqueles que levantam a hipótese de que teria sido Paulo, porque há algumas partes que se assemelham à forma literária com que Paulo escrevia. Há outros que concluem tratar-se de um discípulo de Paulo, mas o fato é que não há uma identificação, não há uma afirmação concreta acerca daquele instrumento humano que o Senhor Deus levantou para escrever a carta aos Hebreus. De forma tal que a melhor definição da autoria do livro de Hebreus, a melhor conclusão acerca do autor, do instrumento humano para eternizar a carta aos Hebreus, é aquela que nos vem de Orígenes, no 3º século. Orígenes identifica o autor da carta aos Hebreus dizendo o seguinte: só Deus sabe ao certo quem escreveu Hebreus. Ponto final. É um livro misterioso. A maioria dos cristãos primitivos eram cristãos judeus. Eram cristãos que se converteram do judaísmo ao cristianismo. Quando, por exemplo, nós lemos o livro de Atos, no capítulo de número 6, que é o texto que nos oferece o início do ministério diaconal, o autor do livro de Atos, Lucas, ele diz que havia um conflito na igreja crescente, na igreja do 1º século, dos primeiros anos, que no capítulo 2 chegou a 3.000, no capítulo 4 chegou a 5.000, e depois já não se conseguia dimensionar o volume, a quantidade de pessoas que teve oportunidade de se render a Cristo. E lá no livro de Atos, Lucas chega a dizer que havia um conflito entre os judeus e os helenistas. Não era um conflito entre judeus e não judeus. Era um conflito entre os judeus tradicionais, ortodoxos, que mantinham a cultura judaica, que falavam o hebraico, e os judeus que foram influenciados pela cultura helenista, pela cultura grega. Portanto, havia um conflito entre os judeus de fala hebraica e judeus de fala grega, porque a igreja, neste momento, era uma igreja eminentemente constituída de judeus. E este livro, a Carta aos Hebreus, é uma epístola que tem o objetivo, que tem o endereço, que tem o propósito de falar a judeus convertidos à fé cristã e que abraçaram a convicção da volta do Messias. Entendiam que a volta do Messias era iminente, era próxima.
E na medida em que esta volta de Cristo não se concretizava, muitos começavam a desanimar. Alguns até mesmo começavam a considerar a possibilidade de voltar para o judaísmo. Por esta razão prioritária, o autor aos Hebreus, se valendo de elementos do Antigo Testamento, se valendo sobretudo dos preceitos relacionados aos sacrifícios, que no Antigo Testamento vigoraram, eram praticados, recebiam orientações específicas para cada tipo de pecado, havia uma orientação específica do sacrifício a ser praticado, que culmina com o advento de Cristo, depois da vinda de Jesus, como disse João Batista, olhando para Cristo, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Jesus se constitui no ápice, se constitui no epílogo, se constitui no ponto final desta trajetória de sacrifícios que eram praticados para a remissão de pecados, para que o homem pudesse de alguma forma ser aceito diante de Deus. O escritor aos Hebreus, então, tendo como pano de fundo o propósito de encorajar, de fortalecer, de ajudar aqueles cristãos, para que eles não retrocedessem, para que eles não desanimassem, para que eles não pensassem voltar para o judaísmo. Ele então é levantado por Deus para falar de Jesus, o Cristo eterno, que deu a sua vida, o sacrifício máximo de Deus, definitivo, incomparável. O sacrifício de Jesus é único, e quem compreende bem o que foi feito na cruz do Calvário, não há de agregar à sua caminhada cristã adereços, ou seja, eu preciso de Cristo, mas preciso disso também. Eu preciso de Cristo, mas eu preciso agregar isto também. Não, senhores, o que Jesus fez é absoluto, é definitivo e basta. Os sacrifícios eram parte, portanto, da relação de Deus com o seu povo. Tinha um caráter pedagógico. O sangue era derramado. Havia um dia no ano em que um cordeiro, sem mácula, sem defeito, era trazido. O sacerdote impunha sua mão sobre a sua cabeça, numa ideia de transmissão do seu próprio pecado, porque o sacerdote também era pecador. E aquele animal que recebia o toque da mão do sacerdote, não só representando o seu próprio pecado, mas o pecado de todo o povo. Aquele animal era sacrificado, e isto era feito uma vez por ano. O texto básico é Levítico capítulo 17, verso 11. Eu estou me estendendo nesta introdução para que você compreenda o que é que Jesus representa na compreensão da epístola aos Hebreus. Sobretudo, nesses dias em que a fé cristã se acha tão diluída por tantas crendices. Nesse tempo em que até mesmo as igrejas se enchem. No entanto, num tempo em que há uma absurda escassez de compreensão bíblica, nesse tempo em que se constrói uma fé cristã mística, como disse um teólogo no sul do Brasil, há muito de católico no evangélico, uma fé mística, uma fé que não tem alicerce sólido na Escritura, a palavra de Deus. Crentes místicos,
Crentes que vivem ao embalo dos seus pensamentos, dos seus sonhos, das suas impressões, e não na solidez inabalável da palavra do Deus vivo. Por isso, se faz necessário uma introdução um pouco mais extensa. Levítico 17, verso 11, é dito, livro de lei, Pentateuco: pois a vida da carne está no sangue, pelo que vou-lo tenho dado para fazer expiação pelas vossas vidas sobre o altar, e é o sangue que traz expiação pela vida. Por isso os sacrifícios no Antigo Testamento, que se encerram, como disse, com o sacrifício maior de Jesus. Se você passar em algum lugar e observar em algum ponto da cidade, algum sacrifício sendo colocado, algum tipo de sacrifício de algum animal sendo ali degolado, a sua vida sendo extirpada, é uma evidência de que quem o faz não compreendeu que não há necessidade de imolar um animal, de degolar um animal, porque Jesus já efetuou tudo na cruz do Calvário. Cristo basta. Os sacrifícios no Antigo Testamento, em primeiro lugar, não eram fins em si mesmos. Não eram os fins em si mesmos. Os sacrifícios no Antigo Testamento eram definidos, estabelecidos com cada tipo de transgressão, ou para cada tipo de transgressão, culminando, como já citei, com o sacrifício maior de um animal sem mácula oferecido pelo povo, pelo próprio sacerdote. O antigo tabernáculo precisava ser santificado com sangue. Tabernáculo era o templo móvel. E aquele tabernáculo, ele era santificado quando o animal era sacrificado, e ali com o hisopo, o sangue daquele animal era aspergido num simbolismo de santificação. Não havia purificação sem a marca do sangue. O sangue representava a vida. E os sacrifícios do Antigo Testamento se constituem em figuras, ilustrações de algo maior. Preste bem atenção. Desde o Antigo Testamento, desde os primórdios da história do povo de Deus, a Bíblia aponta para Jesus. A proposta desta igreja não é um chamamento para que você faça parte de um CNPJ, conquanto nós encorajemos aqueles que aceitam a Cristo a se identificarem, a fazerem parte, a se comprometerem com a igreja física. Nós encorajamos o indivíduo que compreendeu o Evangelho a sair da condição de um mero visitante, de um mero assistente de culto, e sempre serão muito bem-vindos, mas nós os encorajamos a um passo de comprometimento. Mas eu preciso dizer que a proposta maior dessa comunidade não é desafiá-lo a fazer parte de um CNPJ, mas é desafiá-lo a compreender o que foi realizado na cruz do Calvário por você e por mim, a compreender que a nossa maldade, a nossa contradição, porque todos nós somos contraditórios, capazes de atos de bondade, capazes de atos de maldade. Somos capazes dos pensamentos mais nobres, mas somos capazes dos pensamentos inomináveis. Somos capazes dos sentimentos mais empolgantes, mais doces, mas somos capazes dos sentimentos mais amargos. Sabe por quê? Porque a natureza humana foi cindida, foi rachada por causa desse carcinoma maldito chamado pecado, para o qual
Só um sacrifício seria capaz de vencê-lo. E isto aconteceu através de Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, a expressão absoluta do amor de Deus para com o homem é Jesus Cristo. Os sacrifícios eram anuais, como disse, e não podiam ter um caráter absoluto. Isto é, era de eficácia transitória. Se você vier comigo aí ao capítulo 10, no versículo 3, o escritor de Hebreus diz assim: mas esses sacrifícios cada ano se faz, mas nesse sacrifício cada ano se faz recordação de pecados. É impossível que o sangue de touro e de bodes tire os pecados. O escritor está dizendo que aquilo que era feito no Antigo Testamento não tinha eficácia absoluta. Era transitório, era relativo, era repetitivo. Versículo 11 do capítulo 10 diz assim: todo sacerdote se apresenta dia após dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados. Ou seja, ele está olhando para o Antigo Testamento e dizendo: era feito assim, todo ano. O sacerdote, diz o texto, oferecia, muitas vezes, o mesmo sacrifício, e esse sacrifício que se repetia anualmente, não tinha a força de tirar o pecado. E ele então, deitando sua ideia no Antigo Testamento, tendo a sua compreensão baseada no Antigo Testamento, ele então levanta um refletor e aponta para Jesus. E eu quero nessa noite dizer a você, irmão e amigo, sem remissão, sem derramamento de sangue não há remissão, e aqui não é sangue de animal, é o sangue de Jesus. Se o sangue de Cristo não fosse derramado na cruz, não haveria solução para a sua vida nem para a minha. Não haveria esperança de um dia estarmos com o Senhor, quando esta vida transitória passar. Somos itinerantes aqui, somos viajantes desta vida, estamos numa condução que um dia vai ter o seu ponto de chegada, o seu ponto final. Mas por causa de Jesus, nós temos a segurança da eternidade. Jesus se ofereceu. E em primeiro lugar, Jesus se ofereceu para mudar a nossa mente morta, para servirmos a Deus. Leio isso no versículo 9, do capítulo 9, verso 14. Estão comigo até aqui, irmãos? Estão compreendendo? O autor está olhando para o Antigo Testamento, e agora ele tira o refletor do Antigo Testamento, os sacrifícios transitórios, repetitivos, ineficazes, e joga o refletor para Cristo. Ele diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Hoje pela manhã, nós ouvimos sobre isto, sobre o chamado para as boas obras que Deus preparou para que andássemos nelas. O pecado mata o indivíduo. O sangue de Cristo faz renascer. O sangue de Cristo, e Jesus se ofereceu para purificar a nossa consciência morta. Uma coisa morta é insensível. Uma coisa morta não tem reação. Uma coisa morta não tem estímulo.
E o escritor está dizendo que Jesus derramou seu sangue para purificar a nossa consciência morta. Agora a gente começa a ter vida, a gente começa a ter sensibilidade. O pecado começa a incomodar. Há pessoas que pensam que na igreja nós oferecemos uma cartilha daquilo que pode e daquilo que não pode. Talvez você já tenha ouvido assim, você está na igreja, agora não pode. Agora não pode isso, não pode aquilo. Não fazemos isto. Nós ensinamos a Bíblia, porque cremos que quem muda a consciência morta é o Espírito de Deus, que gera aquele incômodo, que personaliza a pregação. Você já deve ter vivido isso. Está ouvindo a palavra de Deus e pensa assim: alguém contou minha vida para o pregador. Já aconteceu com você? Há pessoas até que se aborrecem, que vêm com o esposo, com a esposa ao culto. Aí o pregador começa a pregar e o Espírito Santo personaliza essa palavra, enquanto o vaso humano, o pecador, está pregando para você, e você que está ouvindo pela internet. Há um mistério. Deus tem compromisso com essa palavra, e o Espírito Santo vai personalizando, de forma tal, que o indivíduo é desnudado naquilo que ele tem feito. E há pessoas que pensam: minha esposa contou minha vida para o pregador. Não, é o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus. Então Jesus se ofereceu para mudar a nossa mente morta, para servirmos ao Deus vivo. Sabe o que eu aprendo aqui? Consequência natural de quem tem a sua mente morta, agora revivida. Ele quer servir a Deus. Quer servir a Deus. Ele quer agradar a Deus. É natural. É tão natural quanto uma mangueira produzir uma manga. É natural. É o fruto natural daquela planta. O indivíduo que tem a sua consciência morta, agora é viva, revivida pelo Espírito de Deus, que Jesus se ofereceu para isso. Ele quer servir a Deus. Ele quer falar do amor de Deus, do jeito dele. Chega na faculdade, ele fala assim: olha, Jesus entrou na minha vida, ele vai contar do jeito dele. Deixa-me dizer como foi a minha experiência lá nos anos de 1900 antigamente. Eu era hippie. Quem tem mais ou menos alguma idade se lembra do movimento hippie. Led Zeppelin, James Brown, e essa turma toda, eu era preso a esse tipo de coisa. Doidão. Você olha para mim e diz assim: mas será? Verdade. Black Power. Dançava que você tinha que ver o cara imitando James Brown. Deslizar. Michael Jackson era fichinha. Como é que é o nome do negócio que ele fala? Moonwalk, né? Fichinha. Aí um dia eu conheci o Evangelho. Pensa numa figura exótica, cabelão, Black Power, doidão, 1 ano e 3 meses sem cortar cabelo, dá para imaginar? Nem eu consigo imaginar. Doidão, uma bolsona grande assim, escrito Black Power, poder negro, óculos pequenininho escuro, doidão. Me converti. Nunca recebi visita de ninguém na igreja. Isso da igreja faz uma falta tremenda. Mas eu me lembro, trabalho de classe, né? Na escola, não sei se ainda tem, divide em equipe e vai apresentar o trabalho. Ainda tem isso? Tem ou não?
E lá estava eu falando aquilo que meu coração estava na frente dos colegas. Eu comecei a falar da matéria que eu não sei nem qual é, mas eu sei o seguinte: no meio da conversa, assim, cara, Jesus entrou na minha vida, eu experimentei um barato que é tremendo. Essa gíria é desconhecida de vocês. Porque o indivíduo que tem a sua consciência morta, revivida, ele compreende que ele quer servir a Deus. Entende isso? Quantos estão entendendo aqui? Jesus se ofereceu também como um sacrifício mediador, imaculado, puro, diz o verso 14, mediador. No versículo 24, ele está dizendo, Cristo entrou no santuário. O santuário era dividido por várias partes. Tinha o pátio, onde as pessoas podiam ficar, tinha o lugar santo, mas tinha um lugar chamado Santo dos Santos. No Santo dos Santos, estava ali, naquele lugar, a Arca da Aliança. Tinha um altar de ouro, versículo 4 diz aí, olha, tinha um altar de ouro, estava lá a Arca da Aliança, toda coberta de ouro, na qual estava um vaso de ouro que continha o maná, a vara de Arão, aquela que ele usou lá no confronto com o rei do Egito, que tinha brotado, e as tábuas da aliança. Somente o sumo sacerdote entrava lá, e uma vez por ano. Jesus entrou. Aí você entende quando é que lá no Novo Testamento diz que quando Jesus morreu, porque essa parte, o Santo dos Santos, que só o sumo sacerdote entrava, era dividido por uma cortina espessa, grossa. Agora olhem a beleza. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Sabe o que significa isso? Eu não preciso de outro mediador. Eu tenho Jesus. Isso é lindo demais, gente. Eu posso falar com Ele andando, dirigindo. Eu posso falar com Ele deitado na minha cama. Eu posso falar com Ele de madrugada, ajoelhado na minha sala. Eu posso falar com Ele quando eu estou alegre. Eu posso falar com Ele quando eu estou triste. Eu posso falar com Ele quando eu estou com um sorriso nos lábios. Ou quando eu estou com a face banhada de lágrimas. O véu do templo se rasgou. Eu tenho acesso a Deus por meio do sumo sacerdote, Jesus Cristo. Ele é mediador. Verso 24. Cristo não entrou em um santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu. Olha que coisa linda. Para comparecer agora por nós perante Deus. Cristo se ofereceu para ser um mediador. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz isso de outra maneira. Temos um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Toda e qualquer sugestão, possibilidade de levantar alguém na mediação com Deus, que não Jesus Cristo, é uma afronta àquilo que está especificado de forma claríssima nas Escrituras. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Eu não preciso de outro. Você está entendendo? Eu não preciso de Jesus e de mais alguém. Não. Ele é suficiente. Cristo então se ofereceu para ser o mediador. Estão me compreendendo, irmãos?
Amém? Se você não entendeu, eu prego tudo outra vez. Compreendeu? Mas ainda, Jesus se ofereceu também, não só para mudar a nossa mente morta para servirmos a Deus, não só para ser o mediador, mas o texto nos ensina que Jesus, como sacrifício definitivo, se ofereceu para aniquilar todo o pecado. Versículo 26, eu leio a Bíblia dizendo, de outra forma, vamos ver versículo 25, nem também entrou para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote entra de ano em ano no Santo dos Santos, com um sangue alheio. De outra forma, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, olha que coisa linda, na consumação dos séculos, uma vez por todas, está falando de Jesus, se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Você sabe o que é aniquilar? Aniquilar é pisar e destruir. É esfarelar. Se aniquilar. Aniquilar é não deixar vestígio. É não deixar pedra sobre pedra. É não deixar nenhuma ideia do que já existiu ali. O escritor está dizendo que Jesus, com o sacrifício de si mesmo, ele esfarelou, ele esmigalhou, ele destruiu o pecado. Por isso, irmão, quando nos rendemos a Cristo, não somos mais pecadores habituais, somos pecadores, sim. E não há um sequer aqui nesse auditório que possa ousar se levantar e dizer que não peca. Somos pecadores, mas não somos mais pecadores habituais, profissionais, ocasionais sim, porque pecamos e o Espírito Santo logo nos incomoda. Sim ou não? Isso é uma marca de que a pessoa nasceu de novo, porque se ela faz a mesma coisa sempre e a consciência não apita, tem alguma coisa errada com ela. Isso é o processo de santificação. Quando nós nos convertemos, o Espírito Santo vem habitar o nosso coração. Isso quando é conversão de verdade. Não é conversão genérica. Se bem que o genérico não é necessariamente danoso, né? Não é conversão falsificada. Não é conversão de fundo de quintal. Mas a conversão legítima. Porque nem todo mundo que faz parte de uma igreja é de fato convertido. Nem todo mundo que tem o seu nome no hall de membros, de fato passou pelo Calvário. Às vezes a pessoa está lá por uma tradição. Cresceu lá, os pais gostou, cantou, participou, coreografia, coral, louvor, e fez muita coisa na igreja, mas não foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Então, não é conversão. Talvez até conversão psicológica. Ele mudou mais ou menos. O que eu quero dizer é quem se converteu de fato é pecador ocasional. Peca. E que essa consciência de sermos pecadores sirva para que nós não tenhamos um olhar dos outros de cima para baixo. Que isso sirva para que nós não fiquemos apontando o dedo para a falha do outro, nos esquecendo que há outros que apontam para nós. Que isso nos leve a uma atitude de humildade e uma consciência diária de nos apropriarmos da misericórdia do Senhor. Como diz Jeremias,
no livro de Lamentações. É a causa de não sermos consumidos. Novas são a cada manhã. Você já agradeceu de manhã, quando acorda, disse, Senhor, muito obrigado, a tua misericórdia se renovou sobre mim nesta manhã. Cristo se ofereceu, sem remissão de pecados, não há como, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Remissão é cancelamento, é tirar algo que está se perdendo. Uma ideia que eu quero usar para ilustrar a remissão. Imagine alguém que faz uma fogueira e está jogando ali objetos da sua casa. E de forma desatenta, ele joga uma joia preciosa lá no meio da fogueira. O fogo vai consumir aquela joia. E ele olha para um lado, ele olha para outro, ele não tem como retirar aquela joia. E quanto mais tempo ele levar, o perigo de perder uma joia raríssima que está ali sendo na iminência de ser consumida. Não há um objeto que ele possa utilizar, não há qualquer coisa que ele possa fazer. A única possibilidade de resgatar aquela joia, se não quiser perdê-la, é estender a mão, com o risco natural de se queimar, de ter a sua pele transformada em bolha, de ter a sua carne consumida pela chama. Mas a única coisa capaz de ganhar aquela joia é estender a mão. Ele estende a mão e tira aquela joia. Pense num filho, pense numa filha, que é muito mais valioso que uma joia material. Ele então estende a mão e arranca do fogo aquela joia preciosa. A joia está salva, mas a cicatriz vai ficar para o resto da vida. Jesus fez isso. Ele levou para a eternidade cicatriz. No livro de Apocalipse, capítulo 5, quando João tem uma visão do Cristo da glória, ele diz assim, eu vi alguém como havendo sido morto e reviveu. Sabe o que é que ele está dizendo? Que na glória, no Cristo glorificado, ele olha para Jesus, ele vê cicatrizes na sua fronte, ele vê as marcas nas suas mãos e pés, ele carregou para a eternidade as cicatrizes para a remissão sua e minha, das garras do pecado. Você está entendendo, irmão? A grandeza disso. Por fim, eu disse aqui que Cristo se ofereceu para mudar a nossa mente morta, servirmos ao Deus vivo. Cristo se ofereceu para ser o mediador. Cristo se ofereceu para aniquilar o pecado, diz o texto, com o sacrifício de si mesmo. Está lá no versículo 26. Por fim, Jesus se ofereceu como Salvador, com a garantia de que Ele vai voltar. Não faz muito, e aqui desta tribuna nós falamos sobre a volta de Cristo. O cenário mundial, as peças estão se encaixando, coisas que há anos não faziam sentido, e hoje começam, ainda que à distância, fazer sentido. Jesus vai voltar, e Ele se oferece como Salvador, com essa garantia. O escritor aos Hebreus diz, verso 27, e como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, não há morte e volta, morte e volta, morte e volta, não há. Morreu, voltou, morreu, voltou. Aos homens está ordenado
Diz o texto, morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Agora preste atenção, versículo 28. Estou lendo no livro. Estou lendo na Bíblia. O ponto alto do culto é a proclamação, é a palavra. É a revelação. Deus nos fala quando a palavra é pregada. Não obstante as limitações de quem a prega. Verso 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar o pecado de muitos, se oferece como Salvador. E o escritor aos Hebreus dá um penhor, uma garantia. Aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Jesus vai voltar. Pensa nesse dia glorioso. Pensa nesse dia glorioso. Meu Salvador vai voltar. Que dia glorioso. Que dia glorioso. Aparecerá a segunda vez, sem pecado. Você sabe o que é que a Bíblia diz sobre a volta de Cristo? Será diferente da sua primeira vinda. O Senhor Jesus entra na história, nascendo numa estrebaria, porque não havia lugar para eles na estalagem. Maria estava grávida, todos estavam indo à sua cidade de origem, em atendimento a um recenseamento ordenado pelo imperador romano. Jesus nasce numa estrebaria, cresce numa família simples, um período da vida de Cristo que os evangelhos não relatam. Depois ele entra na história outra vez. Jesus foi zombado, escarnecido, vituperado de toda forma, levado a um julgamento infame. De um lado estava Cristo, de outro um salteador, criminoso notório, chamado Barrabás. Aquela multidão que havia testemunhado, ou que havia ouvido dos milagres de Cristo. Curou um aleijado, deu vista a um cego, trouxe vida a quem havia morrido. Aquela multidão é o protótipo da nossa realidade, é o nosso exemplo, é o nosso alter ego. Lá está Jesus de um lado e um criminoso de outro. Pilatos, que comandava aquele julgamento, vida e morte, céu e inferno, Deus e o diabo, salvação e perdição. Então ele diz: quem quereis vós que eu solte? Jesus chamado Cristo ou Barrabás? Você e eu estamos representados naquele coro macabro que gritou: queremos Barrabás. Gente, era um criminoso notório. Criminoso notório, ficha suja, bandido. Quem quereis vós que eu solte? Você e eu representados naquela multidão que diz: queremos Barrabás. Pilatos prossegue e pergunta: que farei então de Jesus chamado Cristo? Você sabe qual foi a resposta? Que ele seja o quê? Crucificado.
Eu e você estávamos lá. É a representação da realidade humana em todas as épocas. Mas eu quero que você entenda que Jesus se ofereceu para perdoar os nossos pecados. Aniquilar. Guarde essa ideia. Aniquilar. Não deixa nem vestígio. Varredura. Não deixa nem sombra. Não deixa nem ideia do que havia ali. Aniquilar. Não é deixar escombro, como a gente visita em muitos lugares e observamos edificações centenárias. Aqui um dia existia um castelo, aqui um dia existiu tal coisa. Não. Significa que foi varredura, varreu, aniquilou com o sacrifício de si mesmo. E qual é a sua resposta? Qual é a sua resposta? Quero desafiá-lo nessa noite a entregar sua vida a Cristo. Quero desafiá-lo, irmão querido, em harmonia com o que ouvimos hoje pela manhã, que nós possamos dar sentido à nossa vida. Guarde isso. Você sabe o que é que dá sentido à vida de uma pessoa? Não é juntar dinheiro. Há pessoas que pensam, o sentido da minha vida é ganhar grana. Vai chegar um tempo da sua vida que você vai olhar assim. E aí? Você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas não compra a cura. Você compra um remédio, que às vezes nem cura. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas não compra um lar. Pode comprar uma mansão. Você sabe o que é que dá sentido à vida? É quando a minha vida faz sentido na vida de outra. Isso dá sentido. É quando aquilo que vazou de nós cobriu outra pessoa. Aí faz sentido. Você tem feito a sua vida ter sentido, irmão querido? Você está me entendendo? Você tem feito a sua existência fazer sentido na existência de outro? Pai na vida do filho? Ouvi o que este moço orou aqui? Pelo pai que tem limitações tremendas. Não tem preço, viu, filho? Não foi coisa ensaiada, não. Tem preço. Você tem feito a sua vida valer a pena? Por favor, considere isso. Deus nos cumula com dons, com competências, com capacitações. Ele põe nas nossas mãos. Agora, o que é que a gente faz com isso? Amados, a vida é curta. A vida é curta. Está vazando de você influência para os seus filhos. Seus filhos olharem para você, eles vão dizer: quero ser como esse homem. Olhando para você, mãe, ela diz assim: eu quero ser uma esposa como ela é. Sabe o que é isso? Legado. Isso é legado. É legado. Não tem preço.
É o legado que às vezes um homem de mão calejada, que vive com um salário mínimo, vive num aperto tremendo, mas deixa um legado de hombridade, de integridade, de honestidade, porque estas coisas, elas não têm a ver com conta bancária. Está entendendo? Vamos ficar em pé. Se você ainda